Alguns versículos na Bíblia parecem negar a possibilidade da inteira santificação, como esse de Tiago, capítulo 3, versículo 2. Todos nós tropeçamos de muitas maneiras. O apóstolo Tiago está dizendo. Agora, Tiago, no capítulo 1, versículo 4, também diz: ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. É interessante, a gente tinha que conversar com o Tiago para entender isso melhor. Parece reconhecer que nós somos passíveis de erro, que não há nenhuma condição em que nós estejamos blindados ao pecado ou à tentação. Estamos rodeados de muitas fraquezas. Agora, por outro lado, mediante a ação do Espírito Santo, do Evangelho, da fé, da graça de Deus, olha aí a perspectiva de Tiago colocada diante de nós. A perseverança deve ter ação completa. Ele pensa que um crente pode ter uma perseverança tal, de ação completa, para que sejais o quê? Perfeitos e íntegros, em nada deficientes. A despeito da possibilidade do pecado, da fragilidade humana, a carne é fraca, a ação do Espírito em nós nos capacita a vivermos uma vida de vitória. Não somos mais escravos do pecado. Não estamos mais sujeitos. Estamos livres e podemos andar segundo o Espírito de Deus. É claro que podemos também andar segundo a carne se a gente não vigiar. Mas temos condições de perseverar até o fim. Temos condições de, pela graça de Deus, termos integridade, um testemunho eloquente. Olha o que o apóstolo Paulo foi capaz de dizer, né? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ainda que o apóstolo Paulo também diga que não alcançou a perfeição, mas uma coisa eu faço, deixando as coisas para trás, fico rumo para o alvo. Então, a perfeição humana que a gente encontra em Cristo Jesus é modelo para mim, é modelo para você. É nossa inspiração, é nosso alvo, desembaracemo-nos do peso e do pecado que tenazmente nos assedia e corramos para a carreira que nos está proposta. Cristo é o alvo, o modelo, o protótipo. O propósito de Deus é ter uma família com filhos semelhantes a Jesus Cristo. Ele é o primogênito dentre muitos irmãos e nós semelhantes a Ele. E isso é possibilitado pelo novo nascimento, pelo novo coração, pela mente de Cristo, pela palavra de Deus que nos santifica, pela ação do Espírito Santo, pela plenitude do Espírito. Então seguimos confiantes. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, a palavra de Deus está em vós e tendes vencido o maligno. A santificação possível pela obra de Deus dentro de nós, ainda que reconheçamos que somos frágeis, que a carne é fraca. É por isso que a gente não pode ser guiado pela carne. Estamos rodeados de muitas tentações, de muitas fraquezas, e é muito comum, ao longo da jornada cristã, tropeçarmos. Mas se a gente cair, a gente não fica prostrado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Purificar o nosso coração e nos capacitar para viver uma vida que honra e glorifica o nome de Deus, digna do Evangelho, uma vida digna do Evangelho. Agora, 2 Pedro 1, versículo 10, que diz: empenhe-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Ou seja, nós tropeçamos, diz Tiago, mas Pedro mostra um caminho de não tropeçarmos. Cremos, como Judas, o autor da epístola, aquele que nos guarda de tropeçar, para nos apresentar puros diante da sua glória. Nós tropeçamos porque somos fracos, mas o Senhor nos guarda de tropeçar. Na oração que Jesus nos ensinou, não nos deixes cair em tentação. É uma oração confiante no poder de nosso Senhor Jesus Cristo em nos guardar de tropeçar. A gente não consegue deixar de pecar na força da nossa carne. A carne é fraca. Mas a gente clama para aquele que nos guarda de tropeçar. Você confia nisto? Confia que Ele é poderoso para te guardar de tropeçar.
Ele sabe que você é pó, sabe que você é fraco. Eu sei que sou fraco, mas Cristo é forte. Se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Nós não pregamos a impecabilidade, uma condição em que nós nos tornamos completamente blindados, estamos ilesos às tentações e às quedas e aos tropeços. Não. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Vigia para que ninguém roube a sua coroa. Se dissermos que não temos pecado, então o apóstolo João escreve, somos mentirosos. Mas se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Essas coisas vos escrevo, diz João, para que não pequeis. Olha só, ao mesmo tempo que ele reconhece que a condição cristã é uma condição onde o cristão está sujeito ao pecado e é muito comum que venha a pecar, ou a tropeçar, a falhar, incorrer em erro, em pecado, ele está escrevendo para que as pessoas cristãs não cometam pecado. Essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Ou seja, se não pecar fosse um alvo inatingível, impossível, ele estaria perdendo tempo em escrever com o propósito de que seus ouvintes, os discípulos de Jesus Cristo, o rebanho de Deus que ele pastoreava ali naquela oportunidade, e ele fala a nós aqui também no tempo presente, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se pecar como um acidente de percurso, como algo que fugiu à norma, a norma cristã não pode ser pecar, pecar, pecar. A norma cristã é não pecar. Essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E aí ele diz, capítulo 5, versículo 18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, não vive na prática, essa não pode ser a norma. E ele diz que aquele que conhece a Deus ama, aquele que é nascido de Deus vive uma vida de vitória sobre o pecado. Pode incorrer em pecado? Pode, mas não deve, para que vocês sejam aqui nesse mundo como Cristo foi aqui nesse mundo. O alvo da vida cristã é Cristo, ser como Cristo, até que todos nós possamos ser maduros e alcancemos essa estatura de varão perfeito. Esse é o alvo, isso é a plataforma estabelecida por Deus. É impossível humanamente falando? Sim. Na força da carne? Nem pensar. Mas o que é impossível para os homens é possível para Deus, e mediante o Espírito Santo, o Evangelho, a palavra e as armas da nossa milícia, que segundo o apóstolo Paulo bem colocou, não são carnais, antes são poderosas em Deus para a gente poder enfrentar a batalha que for. Né? Revistam-se da armadura de Deus para que vocês possam resistir ao maligno, aos ataques infernais, às tentações e às provações. A maior parte daquilo que a gente encontra ali em Efésios capítulo 6, na descrição da armadura, são armas de defesa, ou seja, são armas de santidade. Defender seu coração, defender a sua integridade, defender a sua postura em Cristo, né? A sua lealdade no Senhor, para você não cair em tentação. Ele nos guarda de tropeçar, ele nos dá a sua armadura, ele nos dá armas que são poderosas em Deus, ele nos dá capacete, couraça, a espada, ele nos protege. É maravilhoso isso, né? Tropeçamos, mas não precisamos, nem devemos tropeçar. Há uma sinergia também, muito nítida. Quando a gente fala de sinergia, significa que Deus nos dá, por exemplo, a armadura, mas compete a cada um de nós colocarmos a armadura. Deus nos dá o seu Espírito, mas compete a cada um de nós não nos embriagarmos com vinho e nos enchermos do Espírito Santo. Está entendendo isso? Ou seja, ele propicia, ele oferece a salvação, mas compete a cada um de nós aceitar, exercer fé, ter arrependimento. Deus não vai se arrepender por nós e nem vai ter fé por nós. Mas ele nos desperta para a fé. Sem ele nós nada podemos fazer. Ele nos conclama ao arrependimento. O Espírito nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas nós não podemos resistir, ignorar
as ações do Espírito. Nós não devemos fazer isso. Porque aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo está dizendo. Se a gente não ouve, se a gente resiste à ação do Espírito Santo, a gente vai acabar mal na história. Por quê? Porque essa obra de Deus não é a despeito de nós. Não, é uma obra de Deus que demanda uma resposta. Nós o amamos porque primeiramente ele nos amou. Mas Deus amou o mundo e nem todos o amaram em resposta ao amor oferecido. Deus enviou seu Filho ao mundo, primeiramente para aqueles que eram seus, os judeus em primeira mão, mas os seus não receberam. Quantas vezes que Cristo disse, eu quis juntar vocês como as galinhas, a galinha ampara seus pintinhos, mas vocês não quiseram. Cristo quis, teve uma ação, teve uma iniciativa, ofereceu-se, sacrificou-se, mas não houve uma contrapartida, não houve uma resposta de fé, houve um endurecimento do próprio coração. Então, vocês dizem, disse o apóstolo, não, o Estevão, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Eis aí a grande tragédia daqueles que têm tantas oportunidades, tanta luz e de repente resistem ao Espírito Santo. Aconteceu com um jovem rico que procurou a Jesus para saber o que precisava fazer para ter a vida eterna, e naquele diálogo todo, Jesus aponta exatamente onde é que estava o coração daquele jovem. E o problema dele é que ele amava mais as riquezas do que a Deus. Então, ele deveria amar a Deus sobre todas as coisas. E quando ele é desafiado a agir nesse sentido, ele vira as costas para Cristo, se retira, porque amava mais as coisas do mundo, as riquezas, do que a Deus. E Jesus ficou triste. A gente lê lá. Mas não alterou o destino daquele homem. Ou seja, o destino, não que tivesse um destino já pré-estabelecido, não. Jesus não salvou aquele homem contra a vontade daquele homem. Entendeu isso? Ele não agiu de maneira coerciva. Ele não atuou com uma graça irresistível. Muita graça. Diz ali o texto, Jesus o amando, disse, uma coisa te falta. Faz isto. Você vai ter a vida eterna. Você está preso a isso. Isso é uma escravidão. Você precisa desejar libertar-se disso. Se ele tivesse pedido socorro, ajuda, Jesus, eu quero, mas eu estou fraco, me ajuda. Ele teria a ajuda de Deus, a ajuda de Cristo. Mas não, ele estava decidido. Ele fez a sua opção. E Jesus respeitou, ainda que isso partisse o coração de Cristo. Ele respeitou. Jesus chorou sobre Jerusalém, mas respeitou a decisão de Jerusalém. Chorou porque viu qual seria o destino dela. Tudo isso estou dizendo se aplica à salvação, é claro, e às nossas relações com Deus, e também à questão da santificação. A gente não vai ser santificado a contragosto. Nós não vamos passar por um processo de santificação contra a nossa vontade. Há uma obra de Deus em curso, né? A gente recebe, né? Recebe a graça, a gente recebe o Espírito. É Deus que opera em nós tanto querer como realizar. Mas, a partir daí, temos que desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Né?
santificai-vos. Você vai encontrar estes imperativos em passagens do Antigo e do Novo Testamento. Santificai-vos. Então eu posso me santificar? Sim, por causa de Cristo, por causa do Evangelho, por causa da graça de Deus, por causa da ação do Espírito Santo. Agora, a partir daí, santifique-se. Busque desenvolver a sua salvação. Cresça na graça e no conhecimento do Senhor. Tome uma atitude concreta. Seja disciplinado. Seja vigilante. Ore. Tome posse da vida eterna. Aproprie-se daquilo que o Senhor te dá de graça, mas valorize, prestigie, priorize, busque em primeiro lugar o reino de Deus. Deixa as coisas que para trás ficam, ruma para o alvo. Desembarace do peso do pecado que tenazmente nos assedia. Corra para a carreira que está proposta. Seja diligente, esforce-se, ou seja, tantas e tantas exortações bíblicas no contexto da graça. A partir desta graça, devemos nós construir, devemos nós perseverar, devemos nós agir, devemos nós realmente andar em espírito e não satisfazer as concupiscências da carne. Então, é algo que Deus espera de mim e de você. Ou seja, Deus não vai fazer isso em nosso lugar. As exortações existem exatamente porque Deus faz aquilo que nós não podemos fazer e a partir daí nos capacita a ação. Agora, a ação será nossa. Nós devemos agir. Né? Somos capacitados para a missão, por exemplo. Recebemos. Derramou o seu amor em nossos corações, né? Pelo Espírito Santo. O amor de Deus foi derramado em nosso coração. Então a santidade é algo que começa nesse amor de Deus derramado em nossos corações. E aí nós participamos, nós recebemos e agora participamos. Participantes nós nos tornamos da natureza divina. Deu-nos o poder de não apenas sermos chamados, mas sermos feitos filhos de Deus. Adotados, adoção de Espírito, o Espírito Santo em nós. Filhos de Deus. Participantes da natureza divina. Né? 2 Pedro 1:4. E por conta de tudo isso nós refletimos. Recebemos, participamos e somos então capazes de refletir, brilhar como astros no mundo, como estrelas no mundo. Filipenses 2:15. Então somos capacitados à santidade. Seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 4. Este capítulo, aliás, a segunda epístola de Pedro bate muito nessa tecla. Tudo que recebemos, tudo que Deus fez por nós, nos tornando participantes da natureza divina, nos capacita e por isso as exortações, esforcem-se, baseado em tudo isso que Deus propiciou a mim e a você, para termos uma vida de vitória sobre as tentações, sobre as provações. Esforçai-vos, pois. É interessante. Está lá na segunda epístola de Pedro, capítulo 1. Primeiro, tudo que recebemos, esse privilégio de participarmos da natureza divina e, por conta disso, agora a nossa missão, a nossa santificação, a nossa ação. Né? Esforçai-vos, pois, em decorrência de
tudo aquilo que Deus fez por nós, somos agora exortados à ação e a uma ação diligente, a um esforço. Por isso mesmo, empenhe-se, há um empenho, né, para acrescentar a sua fé. Ou seja, a gente tem que desenvolver a salvação, tem que desenvolver, aumentar a fé, crescer na fé. A partir da fé, a gente edificar, né? Acrescentar a sua fé à virtude, ou seja, fazer a fé frutificar em termos de virtude, de virtudes que são os frutos do Espírito. De fato, tudo isso é ação de Deus que habilita o crente. As virtudes serão virtudes do Espírito de Deus em nós. O agir do Espírito, a inspiração da vida de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele como alvo, e Ele intercedendo por nós, o Espírito intercedendo por nós, a ação de Deus em nós, a palavra santificando, e a gente conseguindo fazer aquilo que nós não seríamos jamais capazes de fazer na força da carne. E a virtude, o conhecimento de Deus, o conhecimento do Evangelho, o conhecimento da palavra, o conhecimento, inclusive, das implicações do pecado, da malignidade, dos propósitos e dos intentos de Satanás contra a nossa vida. Discernimento de espírito, conhecimento da sã doutrina e saber diferenciar das heresias e dos ataques diabólicos. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês. Portanto, o chamado precisa ser consolidado. A eleição precisa ser consolidada. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E quem são os escolhidos no final das contas? Aqueles que perseveram até o fim. Aqueles que combatem o bom combate. Completam a carreira. Guardam a fé. Entendeu isso? A gente precisa consolidar. Paulo falou assim, eu combati o bom combate. Eu completei a carreira. Eu guardei a fé. E a gente sabe que ele foi capaz de ter sucesso mediante o Evangelho, mediante Cristo, o Espírito, a graça. Mas ele se esforçou, ele se empenhou, ele combateu, ele vestiu-se da armadura. Ele não militou segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não andou segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ele olhou firmemente para o autor e consumador da fé e foi correndo para a carreira. Ele mortificou a sua própria carne, esmurrou o seu corpo, reduziu a servidão para que, pregando a outros, não viesse ele próprio a ser reprovado. É isto. Esforce-se para viver e, veja só, se agirem assim, dessa maneira, jamais tropeçarão. Versículo 10. E Hebreus 12, 14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Esforcem-se para serem santos. Sem o seu esforço, não haverá santidade. Seu esforço de nada valeria se não houvesse a graça, o Evangelho, o Espírito e a armadura à sua disposição, a armadura de Deus. Está entendendo? Seu esforço não é salvação pelas obras, é pela graça. Agora, a fé precisa frutificar em virtude, conhecimento e todas aquelas 8 características ali que Pedro, na sua segunda epístola, capítulo 1, diz que a gente deve se empenhar e se esforçar para acrescentar, para fazer ela render devidamente, cumprir o propósito. A fé tem propósito em nossa vida.
Sabe? A fé não é uma fé para mudar apenas o status de perdido para salvo e ponto final, e agora continua a viver a mesma vida velha na carne. Não. É a fé para uma nova vida, a fé que me mergulha no mundo, no universo do Evangelho, do Cristo, do Espírito Santo. E agora não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Né? E o viver que agora vivo, vivo pela fé no Filho de Deus. Se viver aqui na carne, nesse período em que estamos nesse planeta, é um viver agora diferente. É isso aí. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Então o Senhor nos chama para a santificação. Não para impureza, para uma nova vida e não para a velha vida. Para andarmos segundo o Espírito, segundo Cristo. A grande contribuição, então, de Wesley foi sua ênfase na importância da obra de Cristo em nós, tanto quanto aquilo que ele operou, né, a favor de nós, o que ele fez por nós, mas a partir daí, ele opera em nós um novo coração, a mente de Cristo. O estímulo, então, da grande nuvem de testemunhas, isso é uma ilustração minha, né? Pessoal. Nem quero que vocês leiam aqui, quero que olhem para mim aqui. Vou aumentar, vou ficar maior aqui, só para você prestar mais atenção em mim nessa hora. Tá aqui escrito, tá registrado, depois você pode ver com atenção. Baseado em Hebreus capítulo 12. Deus falou muito comigo sobre essa passagem. O que é que nós temos em Hebreus capítulo 1? Um capítulo em que o autor de Hebreus faz uma listagem de heróis da fé do Antigo Testamento. E descreve os seus grandes feitos e como foram capazes de realizar isto e de resistir àquilo e de serem fiéis até a morte. Né? E como eles tinham fé e esperança, e como a fé deles é que levou eles às realizações e também a toda aquela perseverança e um testemunho eloquente. E é maravilhosa a descrição, aquela galeria dos heróis da fé. E termina, então, aquela listagem. Entramos no capítulo 12. A gente sabe que quando o autor de Hebreus escreveu, não havia divisões de capítulos, mas só para nossa referência aqui. Ele termina a listagem e aí ele diz exatamente o que nós encontramos no versículo 1 do capítulo 12. Uma vez que estamos rodeados de uma nuvem tão grande de testemunhas, nuvem tão grande de testemunhas, o que ele quer dizer com isso? Esses heróis da fé agora são uma nuvem enorme de testemunhas, de gente. É como se eles estivessem lá no céu, e certamente estão no céu, né? Ao lado de Deus, e eles são agora testemunhas. Testemunhas de quê? De que é possível. Isso aqui é uma coisa que me chamou muita atenção. Eles são testemunhas que as nossas desculpas não vão colar. Porque normalmente a gente dá muita desculpa para ser falho. A carne é fraca, a tentação foi demais. Eu vejo algumas pessoas às vezes testemunhando de como caíram em tentação e eles engrossam o caldo da tentação em si para até minimizar a sua falha. O que eu podia fazer diante de tamanha tentação? A carne é fraca. Agora, temos ao longo de toda a história uma nuvem enorme de testemunhas de que gente
sendo gente como a gente, por meio da fé, eles fizeram isso, fizeram aquilo, deixaram de fazer isto, resistiram à tentação tal, e foram fiéis até a morte, e tudo mais. Eles são testemunhas de que, com a graça de Deus, com o poder do Espírito, ou mediante a fé, é possível. E aí a gente fica o quê? Sem desculpa. Visto que estamos rodeados de uma nuvem tão grande de testemunhas, desembaracemo-nos do peso e do pecado que tenazmente nos assedia e corramos para a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, deixando essas coisas para trás, ficam mãos para o alto. Então, você soma isso com aquilo que o apóstolo Paulo também falou, a gente percebe que eles são uma inspiração. Eles servem de testemunhas num sentido de, olha, é possível. Por isso, eles nos inspiram. E eles também servem como testemunha contra as nossas desculpas esfarrapadas. Tá entendendo? Então, eles jogam dos dois lados. Eles são testemunhas, estão ali, ó. A gente fica encabulado diante deles, encabulado de repente ficar fazendo corpo mole. Eles não fizeram corpo mole, entendeu? Eles venceram e eles são modelo para nós e são inspiração para nós. E aí eu conto essa minha experiência da bicicleta. Quando eu era criança, queria muito aprender a andar de bicicleta. Meu pai e minha mãe não tinham dinheiro naquela oportunidade para comprar uma bicicleta para mim. Então, eu tinha que aprender na bicicleta do vizinho, ou dos amiguinhos, né, e tal. Então, tinha um amigo que tinha uma bicicleta, e ele foi me ensinar a andar de bicicleta. Eu devia ter ali, o quê? Uns 7 anos de idade, mais ou menos de 7, 8 anos. Só que a bicicleta dele era muito ruim. A bicicleta dele era enferrujada e já não tinha aquela proteção da catraca, sabe? E saía corrente o tempo todo. Era complicada aquela bicicleta, mas era o que eu tinha ali para aprender. E na primeira tentativa, a gente sempre andava descalço ali na rua, era rua de terra. Exatamente onde fica a igreja Metodista Livre de Cidade Ademar. Nasci naquela rua, lá no alto do morro. Década de 70, aprendendo a andar de bicicleta. E aí o dedão do pé, eu lembro que era o dedão do pé direito. Ele foi para onde fica a corrente e a catraca ali. E lá se foi um belo pedaço do meu dedão. E sangue para todo lado. Eu mal sarava, pedia para o colega tentar de novo. E novamente meu dedo ia parar lá. Isso aconteceu por 5 vezes. Gente, 5 vezes. Eu lembro que teve uma férias, que meu pai levava a gente para o Rio de Janeiro, onde meu pai tem muitos irmãos. São 9 irmãos. Eram em 10 ao todo. Ontem faleceu um dos irmãos do meu pai. E muitos ali no Rio de Janeiro. Então a gente passava as férias lá, ficava na casa de um, ficava na casa de outro, ficava na casa de outro. Aquela primaiada toda. E era muita diversão, era muita brincadeira e tudo. Só que dias antes de uma desse período de férias, meu dedo foi parar lá na catraca. Eu lembro que eu passei as férias inteiras com o dedo inflamado, rasgado. Chegou uma vez a aparecer um pedacinho do osso do dedão do pé. É horrível, foi de lascar. E todo mundo jogando bola, correndo, pirando pipa, eu lá. E tinha aqueles mosquitinhos pequenininhos, ficavam lá ao redor do meu dedão lá, do negócio doído e ruim. Agora, por que eu estou contando isso para vocês? 5 vezes, e eu não desisti.
Eu tentei mais uma vez depois disso. E foi naquela bicicleta que eu aprendi a andar de bicicleta. Foi no meio de toda essa dificuldade, toda essa luta, que eu não desisti, que eu continuei. Agora, o que é que me fez continuar? Por que eu não desanimei? Porque eu estava rodeado de uma nuvem muito grande de testemunhas. Os garotos da minha idade, até as meninas da minha idade, andavam de bicicleta. Para quem não sabe andar de bicicleta, parece uma coisa meio improvável, né? Porque 2 rodas, vai parar em pé como? Isso não faz muito sentido e tal. Parece muito difícil. Mas quando você vê as pessoas que são da nossa idade ou da nossa constituição, que são os nossos colegas fazendo isso, então isso nos motiva tremendamente. São testemunhas de que é possível. Então eu nunca me dei por vencido, eu não desisti jamais, porque eles eram uma nuvem muito grande de gente da minha idade, e que andava e que se deliciava e que dizia que era bom demais, e eu não via, era o meu sonho andar de bicicleta. E ainda que eu fosse difícil de aprender e aquela situação ainda fosse complicada com aquela bicicleta, e eu tivesse sofrido bastante, eu jamais desisti. Eu continuei olhando firmemente para essa nuvem para esses que podem, que conseguem. Eu espero que isso, esse exemplo singelo aí, né, da minha infância, ajude você a não desistir jamais. Nós estamos rodeados de uma nuvem tão grande de testemunhas, de gente ao longo da história, e hoje a gente tem muito mais. Ao longo de toda a história do cristianismo, personagens realmente fora de série, e que são uma baita inspiração para mim e para você, de que é possível viver no Espírito, que é possível viver em santidade, que é possível combater o bom combate, completar a carreira e guardar a fé.